Olá, nós somos o Grupo 6 e esta é a última apresentação sobre a Escola de Frankfurt. Faremos uma observação final a respeito do tema, mas antes disso, vamos contextualizar o nosso tema com o que foi dito nas apresentações anteriores. No século XX, alguns filósofos e sociólogos alemães resolveram se juntar para formar o que é denominado Escola de Frankfurt. Dentre os principais estão o músico e também compositor Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, que atuava também como psicanalista, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Krakauer e Habermas. A Escola de Frankfurt tinha como objetivo recriar as ideias de Marx, Freud e Nietzsche, refletindo sobre o excesso de racionalidade do homem, que, por exemplo, levou Hitler a matar milhões de pessoas. Outra proposta da escola era esclarecer as novas realidades que surgiram a partir do século XX com o desenvolvimento do capitalismo. Como foi abordado pelo Grupo 1, Adorno e Horkheimer foram responsáveis pela obra Dialética do Iluminismo ou Dialética do Esclarecimento, na qual é criticada a massificação da cultura. É citado também o conceito de indústria cultural, que por meio da mídia influencia as pessoas a viverem em função da manutenção do sistema econômico, consumindo tudo o que é criado pelas grandes empresas. Por outro lado, a dialética do iluminismo explica que somos seres livres e capazes de alcançar uma realização pessoal. Atualmente nós temos a internet, ambiente no qual a indústria cultural luta contra a libertação individual, graças à facilidade e à liberdade de escolha de conteúdos que esta tecnologia nos trouxe. O Grupo 2 abordou a obra de arte na era da técnica, contexto no qual Krakauer e Benjamin estão inseridos. A evolução das técnicas através do sistema capitalista criou, de certa forma, um meio de democratização da cultura, oferecendo ferramentas para a distribuição da arte, como os discos, filmes e impressos. Mas o que de fato ocorre é a desvalorização da arte, pois ao contrário do que se imaginava, o avanço das técnicas não causou uma conscientização para a maioria. O interesse do sistema econômico se direcionou para as reproduções estéticas e lucrativas, assim como explica o Grupo 3, que abordou a visão da cultura como uma mercadoria, assunto que remete à indústria cultural. Na prática, podemos ver, por exemplo, quando uma marca de carros se apropria da assinatura de Picasso e a utiliza em alguns de seus modelos por pura estratégia de marketing. Afinal, o mundo todo sabe que Picasso foi um importante pintor, e isso é o suficiente para que a marca diga que seus carros foram supostamente assinados por ele. Mas pouco importa para a empresa se os consumidores realmente conhecem Picasso ou apreciam sua obra, pois talvez, se conhecessem, a campanha não faria tanto efeito. A partir da quarta apresentação deste trabalho, conhecemos o conceito de esfera pública, o qual Habermas defende que pessoas com princípios livres, ao se reunirem, conseguem obter importantes conquistas e liberdades, das quais muitas já desfrutamos hoje. Habermas também entende que a massificação da cultura, aplicada pela indústria cultural, foi responsável pela perda de interesse à vida política e democrática. Dessa forma, a esfera pública deixou de ser uma forma de conquista a favor da população e se tornou a favor dos interesses mercantis, do consumismo e das propagandas manipuladoras dos partidos políticos. Em seguida, a comunicação e sociedade é discutida pelo Grupo 5. Vivemos na era da informação. O mundo está cada vez mais conectado e o excesso de informação trouxe à sociedade uma outra imagem da vida, desiludida e cada vez mais racional. As pessoas acabam ficando presas a todo o conteúdo que é transmitido diariamente, sem perceber às vezes que é possível viver sem eles. Elas esquecem que podemos ter ideias novas e um próprio modo de interpretar a vida. Feito esse apanhado geral dos conceitos apresentados pelos grupos anteriores, vamos às observações finais. Por muitos anos, essas ideias geradas na Escola de Frankfurt eram vistas com maus olhos, sob uma perspectiva totalmente pessimista sobre o homem. Porém, a preocupação central dos pensadores era, antes de mais nada, problematizar a existência e significado dos processos em que se envolvem os meios, sob um ponto de vista crítico e utópico. As pessoas acreditavam que os pensadores frankfurtianos eram contra a cultura popular, a mídia e a tecnologia. Contudo, ao serem críticos a respeito desse tema, tinham como intenção estimular as reflexões por parte da população,
provocando assim a conscientização sobre os limites e o potencial das mudanças existentes. A crítica à cultura de massa se baseia não por ela ser popular, mas sim porque boa parte dela conserva as marcas da exploração que as massas sofreram durante o decorrer da história. Houve também uma crítica a respeito do uso da tecnologia, pois, segundo eles, ao invés do bem comum, a mesma está servindo ao militarismo, à razão do Estado e ao poder econômico organizado. A crítica visava gerar na população uma maior atenção ao que acontecia ao seu redor, principalmente sobre a indústria cultural e seu caráter regressivo, pois o potencial criativo e inovador dos meios que ela utilizava poderia formar uma sociedade mais avançada se não fosse pelo seu mau uso. Contudo, apesar de toda essa interpretação equivocada a respeito das teses frankfurtianas, é possível afirmar que atualmente essas teorias são facilmente aplicáveis ao comportamento da sociedade em que vivemos. Ou você não concorda que cada vez menos pessoas valorizam obras de arte originais, e que a mídia é um meio de manipulação através de propagandas e meticulosas escolhas do que é vinculado ou não? You know I'm mobbing with the D.R.E.